A graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus abençoe, que Deus dê paz, que Deus dê longe vida, que Deus dê sabedoria. Que Deus fale no coração de cada um, através dessa mensagem. Deste versículo da Bíblia que foi lido agora. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Que Deus mande anjo com espada de fogo circulando a minha família, guardando e protegendo, livrando de todo o mal. Guarda nós, protege nós, livra de todo o mal. Livra de todos os perigos, Senhor Jesus. Que nenhum impedimento venha acontecer. Guarda nós e protege nós. Fala em cada coração. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ali a leitura aqui que se encontra no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 9. Levítico, capítulo 10, versículo 9. Fala comigo, Espírito Santo de Deus, e fala com todos. Dá discernimento para mim ler a palavra e exortar. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dá-me sabedoria, Senhor Jesus, a falar do teu amor, para a honra e a glória de Deus. Levítico capítulo 10, versículo 9, que diz assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Porque não bebereis quando entrares na tenda da congregação. Por quê? Quando entrar na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Pois é, minha gente, é assim. Essas ordenanças que Deus deixou aqui, no livro de Levítico, esses estatutos aqui é eterno. Eterno. Mas tem gente, eu não ignoro tantas pessoas que estão lá, que estão lá no mundo. Mas muitos que estão dentro da igreja, que bebem vinho, que bebem bebida forte, bebendo vinho, quando é tempo, nesse tempo de festa, de ano novo, festa de Natal, tempo de festa. Em vez de dar glória a Deus, agradecer a Deus, orar, clamar a Deus, aí para bebedeira, beber. Pois Deus não ensina, não. E o justo tem que haver diferença entre o justo e o perverso. Tem que haver diferença. Você que está na tenda da congregação, servindo a Deus, você tem que ser diferente. Tem que haver diferença entre o que serve a Deus e o que não serve.
tem que haver diferença. Porque não adianta. Que adianta? É por isso que Jesus falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Para que falar em Deus, todo mundo fala, não é? Mas está nas bebedeiras, nas curriolas do mundo. O servo de Deus, a serva de Deus, uma mulher de Deus, o homem de Deus, tem que ser diferente. Se você era um beberrão, não seja mais. Se você jogava, não jogue mais. Se você andava nas festas mundanas, não ande mais. Tem que ter a diferença. Tem que haver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ela está dizendo aqui, olha. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não beberei, tá vendo? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Tá vendo aí, minha gente? Como é? Mas o povo nunca deixa de fazer as coisas do jeito que quer, do jeito que acha, do jeito que pensa, do jeito que gosta. O povo não deixa. O que será dessa geração? Quando é tempo de ano novo, como eu já falei, Natal, ano novo, tempo de festas, festas religiosas, as pessoas vão se embriagar com bebida, nas mesas de bar, nas festas. É solta-fogo, é bomba e mais bomba. Quando é tempo de São João também, tempo de carnaval, é as comemorações erradas, não é? Mas comemoração errada. A ordem de Deus é eterna, não tem fim, ó. Mas tem gente que é evangélico, que está na congregação e continua na bebediça, na bebedeira, nas festas, nas danças. Tem muita gente que... mas o povo de Deus dançava, o povo de Deus dançava, mas era outras danças diferentes. Era pulando, era dançando, era batendo palma, era batendo tambores, era tocando harpa, era tocando violão, era instrumento de corda, era alegria diferente, pulava, dançava de alegria. Não era essas danças que nós vemos hoje em dia, a imoralidade sexual tomou de conta do mundo. E como a palavra de Deus diz que a sensualidade é condenada, a palavra de Deus está escrito na doutrina do Filho de Deus, que a sensualidade é condenada. E as pessoas andam aí de todo jeito, na vaidade do mundo, nas danças, nas vaidades do mundo, nas bebedeiras. Eita, gente. E quando a pessoa passar a servir a Deus, tem que mudar de atitude. Tem que deixar essas coisas. E aquele que não deixar, o imundo continua imundo, como está escrito no livro de Apocalipse. O santo se santifica mais ainda. E o imundo continua mais imundo ainda. Está escrito no livro de Apocalipse. Como tem que mudar, está dizendo aqui, Levítico, capítulo 10, versículo 9, que diz assim, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Quando entrarem na tenda da
congregação. Viu? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrar na tenda da congregação, para que não morrais, para que não morrais, para que não morrais. Para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso. Estatuto perpétuo será isso. Entre as vossas gerações. Estatuto perpétuo será isto, entre as vossas gerações. Para fazeres. Estatuto perpétuo será isto, entre vossas gerações, para fazeres. Para fazer diferença entre o santo, para fazer a diferença entre o santo e o profano. E entre o imundo e o limpo. E entre o mundo e o limpo tem que o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus tem que ter a diferença. A partir do dia que você segue as ordenanças de Deus, os estatutos de Deus que você segue, você está fazendo a diferença. Você está sendo diferente do profano, diferente do imundo. Tem que ser uma nova criatura. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Jesus falou também. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. É nova criatura. As pessoas que estão em Cristo Jesus é nova criatura. Que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus não muda. Eu sou um Deus que não mudo. Jesus falou, Deus falou, eu sou um Deus que não mudo. Eu sou um Deus que não mudo. Como é que o indivíduo abre a boca e diz que o mandamento de Deus foi abolido, a lei de Deus foi abolida? Todas as pessoas que abrem a boca e falam isso, ele está sendo imundo. O santo tem que ter a diferença do imundo. O santo tem que ter a diferença do imundo. O santo se santifica mais ainda. Está escrito no livro de Apocalipse. E o imundo continua mais imundo ainda. Porque deixaram de fazer, de guardar as ordenanças de Deus para fazer aquilo que ele acha, que eles acham, que eles querem, que eles pensam. Do jeito deles, tá bom? É imundo. O imundo continua imundo. E o santo se santifica mais ainda. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Porque o morto não louva a Deus, nem os que dessa sepultura. O tempo de louvar o Senhor é agora, enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto é tempo. Deixa o ímpio o seu mau caminho, porque ele é rico em perdoar. Assim como a chuva cai do céu e não torna para lá, assim é a palavra do Senhor, não tornará vazia. Amém? Glória a Deus.
E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem gravadas na mente e no coração de cada um. Que Deus abençoe, que Deus dê paz e sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu não estou aqui para falar de mim mesmo. Porque quem fala de si mesmo está procurando a sua própria glória. Estou falando aqui a respeito da Bíblia. A Bíblia fechada é um livro e ela aberta é a boca do Senhor falando. Amém? E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e dê sabedoria.